Hoje o nosso grupo vai falar sobre a Agenda 7. O que é a Agenda 7? A Agenda 7 é um dos estudos relacionados à comunicação e transmissão de informações, com o objetivo de ser uma teoria referente a mídias e meios de comunicação de massa, que foi realizada na década de 70 nos Estados Unidos. Quais foram os criadores da teoria? Os criadores da teoria foram Maxwell McCombs e Donald Chen, que se conheceram na Universidade da Carolina do Norte. Depois de inúmeras pesquisas, apresentaram toda a teoria em um único artigo, o famoso The Agenda Setting Function of Mass Media. Maxwell McCombs é jornalista, pesquisador e professor. Em 1966, após conseguir seu doutorado, voltou-se para a educação, dando aula na Universidade da Carolina do Norte, onde conheceu Donald Lewis Chen, que é um cientista social e professor emérito da universidade. O que estava acontecendo naquela época? O artigo teve como objetivo investigar como as mídias estavam operando e influenciando durante as eleições de 1968 nos Estados Unidos. Eles compararam temas que os eleitores consideravam importantes nesse período com temas que passavam no meio de comunicação. O cenário do país estava bem violento na época, com o assassinato de duas pessoas importantes: Martin Luther King, líder de lutas pelos direitos civis, e Robert Kennedy, candidato à presidência. Concorriam às eleições os candidatos Rupert Humphrey, democrata, e Richard Nixon, republicano, que venceu as eleições daquele ano com o slogan "Nixon é o homem". Entendendo melhor a teoria. Ao estudarem como os veículos de comunicação transmitiam a eleição e o que os eleitores consideravam importante, Maxwell e Donald concluíram que os temas mais expostos pela mídia eram os temas que os eleitores mais levavam em consideração. Ou seja, a mídia dizia não explicitamente o que as pessoas deviam pensar e comentar. A pesquisa durou cerca de 24 dias, que antecederam as eleições. Foram aproximadamente 100 entrevistas e os meios de comunicação escolhidos foram jornais, canais nacionais de televisão e revistas semanais. Chegaram à conclusão que a mídia, de fato, havia provocado influência sobre o eleitor e os candidatos, fazendo com que esses incluíssem em suas pautas temas abordados de forma recorrentes pelos meios de comunicação. A opinião da população está relacionada ao conteúdo e aos meios de comunicação de massa, adicionam ou excluem da sua programação. Uma relação entre a Agenda 7 e a indústria cinematográfica. Utilizando o método de recorrência, analisamos 10 filmes, sendo eles: De Repente 30, Simplesmente Acontece, 10 Coisas que Eu Odeio em Você. O Plano Imperfeito, Um Lugar Chamado Notting Hill e O Amor é Cego. Em todos os filmes citados, o casal pode não começar junto ou ter interferências em seus relacionamentos já existentes. Porém, a trama sempre acaba com eles juntos e felizes apesar dos problemas. A mídia influencia ao mostrar um padrão de vida perfeito, no qual as pessoas estão felizes a todo momento, em programas de televisão, propagandas e em tudo que é vinculado.